Nós vamos hoje ouvir uma palavra e eu quero, antes de trazer o tema, eu queria trazer uma introdução para que vocês entendessem a respeito do tema e da ministração que nós vamos receber nessa noite. Então, sempre a gente não pode esquecer disso, porque isso é uma coisa que todo dia nós estamos ouvindo, mas existe um vírus, né, que se chama Covid-19, que invadiu o mundo, e a gente sabe que o mundo está vivendo esta realidade, e esse vírus, ele trouxe muitas consequências, trouxe problemas mundiais, não foi apenas um problema nacional, ou estadual, ou individual, ele é um problema mundial, mas também afetou de forma individual cada um da população deste mundo, não é? E a gente sabe que já foi lançado a vacina para esse vírus, não é? E milhares de pessoas já tomou essa vacina. A gente pode observar também que essa vacina, quem já tomou, não é? Eles esperam que todos tomem a vacina, mas quem já tomou, ela não deixa de ser uma experiência, não é? E ela foi liberada apenas a primeira sessão, mas haverá uma continuidade, não é, das sessões dessa vacina, e dependendo aí da situação, talvez essa vacina vai ter que ser aplicada o resto das nossas vidas. Nós não sabemos. Você observa que tem vírus aí, tem doenças aí, que as pessoas têm que tomar todo ano o reforço. Ninguém sabe se essa vacina ela vai continuar para o resto da nossa vida como reforço. Então, ela vai dar continuidade. E a gente precisa entender que existe uma doença que é pior do que esse vírus, o Covid-19. E tem pessoas que nem teve nem teve essa doença, nem pegou esse vírus, não teve o Covid-19, mas está sofrendo de um vírus pior do que o Covid-19, quando na verdade talvez você foi afetado pela pandemia, pela crise mundial, e esse vírus talvez você está com ele e não sabe, e ele é muito pior, eu vou mostrar para vocês, do que o Covid-19. Tem pessoas que estão vivendo uma síndrome de pânico desde quando começou essa pandemia, mas esse vírus que eu vou falar hoje, ele é muito pior do que o vírus Covid-19. E esse vírus que eu vou falar hoje, é o vírus da ansiedade, não é? Você conhece alguém, talvez você conheça alguém que tenha esse vírus, que está passando por esse problema de ansiedade. Quem sabe você, antes de sair de casa, olhou para o espelho e viu essa pessoa que talvez esteja passando por essa situação tão delicada. A ansiedade, a gente pode acreditar nisso, mas a ansiedade é o mal desse século. Tanto do século XX como do século XXI, é o mal do século, não é? E essa ansiedade, ela atinge pessoas de toda classe social. Pode ser rico, pobre, classe média, toda cultura. Qualquer cultura que as pessoas também estão sofrendo. E esse vírus da ansiedade, ele atinge também até no segmento religioso, não é? Tem pessoas com seu segmento de várias denominações, religiões, mas está atingindo também todo o segmento religioso. Então, a gente precisa entender que a ansiedade, ela resulta em muitas doenças psicossomáticas, não é? E esse vírus, eles estão lotando de verdade as clínicas, estão lotando os hospitais. Hoje em dia, quem é mais procurado são os psicólogos e os psiquiatras. Se você marcar alguma consulta para um deles, você vai ter dificuldade em conseguir vaga. Então, você vê que a situação é muito pior. Esse vírus da ansiedade é muito pior do que o Covid-19. E eu queria ler com vocês o livro de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 25 até o capítulo 34.
Aí eu coloquei o seguinte, aí o tema, antes de mostrar aqui o texto, mas a vacina contra a ansiedade. Esse é o tema de hoje. Eu vou mostrar para vocês que existe uma vacina contra a ansiedade. Essa vacina, ela existe, ela é real. E eu queria aplicar hoje, não é? Na vida de vocês, a respeito dessa vacina contra a ansiedade. E vamos ler agora em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste as aves, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, gente, essa palavra ela é muito completa. A respeito desse vírus da ansiedade. Ela é muito completa, porque se eu fosse ministrar aqui para vocês, versículo por versículo, não temos tempo para isso, mas você ia ver como ela é completa, como ela fala desse vírus, e ao mesmo tempo ela traz a solução, ela traz o antídoto para o vírus da ansiedade, não é? Então hoje nós vamos estar falando diretamente a respeito da vacina contra a ansiedade. E quando nós lemos esse texto aqui, na verdade, olhando aqui na luz desse texto, eu pergunto para vocês, o que é ansiedade? Agora, eu vou mostrar primeiro para vocês o que não é ansiedade, dentro do contexto do que a gente acabou de ler. Ansiedade não é desprezar as necessidades do seu corpo, não é isso. Ansiedade não é isso. Por quê? Tem pessoas que já se entregou à ansiedade ao ponto de não alimentar mais seu corpo. Então, ansiedade, a gente entende que, eu estou falando aqui o que não é ansiedade. Então, ansiedade não é desprezar a necessidade do seu corpo. O seu corpo precisa do alimento, não é? Ansiedade, quando eu falo aqui a respeito disso, eu lembrei agora da oração do que Jesus nos ensinou, não é? Ele diz, a oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala de quê? Do corpo, do alimento do corpo. A ansiedade não é deixar de se prevenir para o futuro. Ansiedade não é isso, não é? Porque nós precisamos entender que nós devemos fazer reservas, mesmo que você ganhe pouco. Você tem que fazer reservas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Significa, eu não vou ficar despreocupado com o dia de amanhã, então não vou fazer nenhum tipo de reserva, não vou cuidar do meu corpo. Não é isso.
a gente precisa entender que, quando eu digo não é deixar de se prevenir para o futuro, é exatamente isso. Nós devemos, muitas vezes, nós somos os únicos responsáveis em levar uma vida ansiosa. Porque nós não andamos de forma preventiva. Nós temos que saber que nós só devemos comprar o que podemos pagar. Que nós devemos, mesmo que você ganhe um salário mínimo, você deve fazer uma reserva. Você pode, quando você consegue, quando você administra tudo o que você ganha. Agora, o que não é também a ansiedade? Não é se acomodar e deixar de se posicionar. Quer dizer, tem pessoas que se posicionam a um ponto de dizer, não, não vou trabalhar, fazer nada, Deus vai cuidar de mim. Não, isso é irresponsabilidade, não é? Até os animais, eles fazem prevenção. Veja a formiga, como trabalha, não é? E aquele que não trabalha, então tem que aprender com as formiguinhas, não é? Também não pode comer, porque as formiguinhas ensinam realmente a respeito disso. Então, eu vou falar aqui para vocês agora um pouquinho a respeito do que é a ansiedade. Eu falei dentro da luz desse texto aqui o que não é ansiedade. Agora, o que é ansiedade? Primeiro ponto, ansiedade ele é destrutivo. Esse é um primeiro ponto, ele é destrutivo. Ansiedade é um sentimento de derrota e de fracasso. Isso é ansiedade, não é? Ansiedade é a fragilidade emocional, física e espiritual. Quando você entende isso, você vai entender que quando nós estamos ansiosos, gente, então nossos sentimentos são sentimentos de fracassos, de derrotas, e muitas vezes nós nos deixamos levar por ele e nos entregamos, não é? E aí vem a fragilidade, porque a ansiedade ela traz essa fragilidade emocional, não é? E se ela continuar, ela atinge também o físico, por isso que tem pessoas com depressão. Depressão é uma doença física, não é? Que ela vem da alma, às vezes, sentimentos, de acontecimentos que mexem com suas emoções, com seus sentimentos, e leva a uma doença física, e também a fragilidade espiritual. Quando nós entendemos, gente, a respeito dessa fragilidade emocional, não é? Nós não fomos criados para vivermos ansiosos, porque nós não temos, nenhum ser humano tem estrutura para segurar uma ansiedade por muito tempo. E se ela demorar, com certeza, o seu corpo vai entrar numa depressão. E essa depressão, ela vem direcionada da alma. Por quê? Porque a depressão, a gente sabe que é a falta de uma substância que o organismo produz, aonde leva você, mexe no seu emocional ao ponto de você perder a alegria da vida, não é? Você perde toda a esperança, uma expectativa de vencer novamente. Então, quando a situação atinge o emocional, entrando a ansiedade, ela atinge o físico, aí ela entra na parte espiritual. Você fragilizada, não descarte a batalha espiritual. Gente, existem espíritos opressores que ele trabalha exclusivamente para quem está ansioso e deixou essa ansiedade atingir o seu corpo físico. Agora você está se fragilizando na sua vida espiritual. E tem crente, gente, cristãos, que está na igreja, nem deixou de vir, alguns deixaram de vir, talvez estão vivendo isso, outros nem estão aqui, outros nem conhecem o antídoto que eu vou apresentar aqui. Mas tem pessoas que estão sofrendo opressão maligna. É uma ação direta do reino espiritual, não é? Sobre o seu espírito, do reino espiritual das trevas, sobre o seu espírito. A última pregação minha aqui, que eu trouxe, falando sobre oração, uma arma de guerra, vocês lembram? Quem quiser ver ela, está lá no YouTube, IBMI Multimídia. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando eu falei dessa oração, uma arma de guerra, eu queria mostrar para vocês que ela é uma arma, porque só através dessa arma você consegue penetrar no reino espiritual que você não consegue enxergar com seus olhos físicos.
como eu disse, essas regiões celestiais do mal estão no andar de cima, você consegue entrar lá com essa arma e anular as fortalezas do diabo que já penetrou nos seus sentimentos, através dos seus sentimentos, da sua enfermidade, da sua fraqueza, ele agora atinge o seu espírito. Não esqueça, você tem um espírito e foi criado por Deus. Se ele já foi recriado pelo Espírito Santo no dia que você entregou a sua vida para Jesus, então você é nova criatura. E mesmo sendo nova criatura, vocês não estão isentos desses espíritos opressores que vêm do andar de cima, das regiões celestes do mal. Então, eu queria dizer também que a ansiedade, ela é o estrangulamento da alma. Gente, a ansiedade estrangula a sua alma, ela faz o quê? Asfixia você, e você não consegue respirar. Porque quem vive já dessa forma ansioso, tem até dificuldade de orar e não está vivendo a sua vida de oração como deveria viver. E a gente sabe que a oração é a respiração da alma, e quem não ora, morre espiritualmente. Então nós precisamos entender que literalmente a ansiedade, ela é o estrangulamento da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, ao ponto de você perder a vontade de viver, ao ponto de levar você a um prostramento completo, corpo, alma e espírito, ao ponto de você tentar, veja só, o vírus pode não ter chegado em você, o Covid-19, mas o vírus da ansiedade pode te levar até tirar a tua própria vida. Por quê? Porque você não vê mais sentido para viver. E isso é o pior vírus que tem. Porque através desse vírus existe uma ação maligna que vem sobre a tua vida. E a função desses espíritos opressores é matar, roubar e destruir. Então preste atenção. A ansiedade é o sofrimento antecipado no que diz a respeito do amanhã. O amanhã nem chegou, você nem sabe o resultado da situação que você está vivendo. Você está sofrendo antecipadamente. E às vezes você deixa de viver o amanhã que Deus preparou para você, simplesmente porque você quer deixar de viver hoje. Então, a ansiedade é exatamente isso. É um sofrimento antecipado do que coisas que nem aconteceu ainda. Mas a sua ansiedade, esse vírus da ansiedade, está matando você. Tem mais gente, eu vou dizer uma coisa sem medo de errar, tem mais gente morrendo com esse vírus. E não é de agora, a pandemia tem o quê? Tem mais ou menos 2 anos, é um ano, não, tem um ano. A ansiedade tem muitos e muitos anos. Então, a ansiedade foi o vírus que mais matou a humanidade até hoje, a ansiedade. Porque essa ansiedade não é... Olha, quando Jesus deixou essa palavra aqui que a gente acabou de ler, é porque o povo já estava morrendo, desde há mais de 2000 anos atrás, tinha gente morrendo por causa da ansiedade. Então você vê que esse vírus, é incalculável a quantidade de mortes que vem sobre esse vírus que se chama ansiedade. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a ansiedade é o ladrão do ânimo, não é? E do poder para o agir de hoje. Quando você vive ansioso, você está sendo roubado, você foi roubado, roubaram o seu ânimo, porque esse vírus rouba o ânimo, e você perdendo o ânimo, você também perde o poder para o agir hoje. Tem gente que não está mais agindo hoje, tem gente que está vivendo como morto-vivo, e o desejo dele é não viver mais, porque ele perdeu totalmente o poder. Então você veja o estrago que o vírus da ansiedade traz para um ser humano. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que o ânimo é um agente motivador da vida. E se você perdeu o ânimo, você perdeu toda a motivação de viver. Então, a gente precisa entender que a ansiedade, ela às vezes, essa ansiedade está presa nos remorsos passados, não é? Quem sabe de remorsos que virou traumas, feridas, e você nem percebe que você anda ansioso, toma ansiolítico, vive acompanhado por psicólogo, por terapeutas, vive acompanhado
de psiquiatra, sobre medicação, sobre drogas, para poder você viver. Quando a gente entende isso, nós vamos entender uma coisa, que nós estamos presos, literalmente, quando Cristo já veio para nos libertar também desse vírus da ansiedade. Por isso que Ele deixou a palavra dele e orientações, regras, práticas e posicionamento para vencermos esse vírus. Porque existe um antídoto. Lógico que você tem que tomar doses desse antídoto sempre, você não pode. Porque tem gente que um dia veio à igreja ansioso, tomou uma dose, melhorou, saiu da igreja, saiu da presença de Deus, e saiu e deixou de tomar. E a ansiedade voltou diante de com a outra cara, com outro tipo de máscara. Observe uma coisa. Tem pessoas que estão exatamente assim, presos, não é? No passado. E ainda mais preocupados, não é? Por quê? Preocupados no que ainda não aconteceu, referente ao seu futuro. Tem pessoas que andam assim. Gente, preocupação, ela leva a uma ansiedade. Tem pessoas que estão ansiosas e nem sabem por quê. Quando para analisar, vai entender porque foi uma preocupação diante de um fato ocorrido, ou um fato que venha a ocorrer, ou uma situação que possa ocorrer. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um testemunho. Eu vou falar de muitos não, porque eu tenho muitos testemunhos de pessoas que me procuraram no aconselhamento, no gabinete, desde quando eu era de Recife até hoje, desde quando eu me tornei um conselheiro. Muitas pessoas me procuraram, mas teve um caso, logo quando eu cheguei aqui na IBMI, tem muitos anos, uma jovem, a mãe dela trouxe ela aqui porque ela chegou numa situação, no grau máximo, ela tentou o suicídio, estava tentando o suicídio. A mãe dela já tinha lutado com ela em psiquiatra, ela já estava dispensada pelo INSS, deixou de trabalhar, tudo por causa de ansiedade. Entrou no estado de depressão. E quando ela chegou aqui, ela chegou numa situação tão terrível que ela já tinha tentado suicídio. E ela começou a vir nos cultos de sexta-feiras que a gente tem aqui, que é o culto de restauração, que a gente trabalha diretamente em todas as áreas, principalmente nessa. E ela chegou e nos procurou. A irmã Irá também estava comigo nessa época que a gente estava acompanhando ela, a mãe dela. E interessante que eu fui conversar com ela para tentar descobrir as raízes que causou aquela situação e chegou a um ponto de ela pensar em tentar o suicídio. E aí eu descobri, a ansiedade dela era o medo da morte. Ela tinha muito medo de morrer e ela entrou numa síndrome de pânico. E a ansiedade foi tão grande que ela tinha medo de sair de casa, que ela tinha medo. E aí a ansiedade continuou, ela adoeceu ao ponto de ser controlada por medicamentos e acompanhada pela autoajuda, não é? E o que acontece com isso? Aí eu continuei conversando com ela e ela vinha, às vezes até 2 vezes por semana, dependendo da situação, quando piorava. A gente chegou a ponto de jejuar por essa pessoa. E na medida que a gente ia acompanhando, porque aí a gente vai conhecendo mais profundo a situação, foi quando eu descobri que ela tentou o suicídio por causa da síndrome de pânico que ela tinha medo de morrer. Agora, olha o que a ansiedade levou. Ela tinha medo de morrer, agora ela estava tentando tirar a própria vida, queria morrer. Dá para entender isso? Gente, quando nós entendemos isso, nós entendemos que literalmente havia uma opressão espiritual maligna sobre aquela menina, aquela jovem. Existia uma opressão muito grande sobre ela, ao ponto de o problema que causou a sua ansiedade e a síndrome, não é? Ela queria exatamente exercer aquilo que ela tinha medo que acontecesse, a morte dela. Olha que ponto chega a esse vírus. Tem pessoas que têm grandes perdas na vida. Diante dessa pandemia, tem muita gente que já suicidou, e eu conheço, já ouvi falar e conheço algumas delas. E tem pessoas que, diante dessa pandemia, teve um prejuízo, talvez um empresário, talvez perdeu o emprego,
E o prejuízo foi tão grande material que ela deixou esse vírus contaminar diante daquela situação. E aconteceu mais uma coisa. Ela não conseguia mais. A ansiedade era tão grande que ela ficou ansiosa com o futuro. E ela não percebeu que ela deixou, não buscou tratamento, não buscou a autoajuda. Porque quando você busca autoajuda, como um pastor, conselheiro, você na verdade não vai receber dele a cura. Mas a autoajuda vai te ajudar a você receber a ajuda do alto. Porque Deus é quem vai entrar com providência. Ele é quem tem o antídoto para fulminar esse vírus chamado ansiedade. Agora, observe outra coisa aqui. Essa menina, quando eu descobri isso, aí eu comecei a conversar, a trazer tudo o que eu descobri dela e mostrar. Vamos para o começo? Por que é mesmo que você entrou assim? Com medo de quê? Da morte. E o que é que você já tentou fazer? Tirar a sua vida. Você viu o que está por trás, que aí o espírito opressor enfraqueceu ela desse forma. Você entendeu a ação do espírito maligno quando nós deixamos esse vírus entrar? Nos afastamos muitas vezes do Senhor. E muitas vezes esse vírus vem para exercer a sua função. Matar literalmente a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos. Roubar a sua paz, o prazer de viver. Matar, roubar e destruir seus sonhos, projetos e promessas que Deus te fez um dia. Ei, hoje é o dia que Deus vai liberar uma unção. E essa unção vem misturada sobre a aplicação do antídoto para a cura da tua alma. Porque nós vamos orar nesta noite, buscando aquele que tem a solução, que tem o antídoto, que tem a vacina, para nesta noite liberar sobre a tua vida. E você sair daqui renovado, curado, restaurado, sobre o poder da ajuda do alto. Da ajuda do alto. Gente, quando nós buscamos autoajuda, tem pessoas que estão buscando a autoajuda, que é o psicólogo, o psiquiatra, tem que buscar mesmo. Tem que buscar. Todo pastor que é formado em teologia, ele tem uma matéria da psicologia, como quando eu estudei, tinha essa matéria. A gente estuda. Sem contar que eu estudei mais 3 anos e meio para poder não apenas receber para mim, mas depois que eu recebesse para mim, passasse a viver aquilo, eu podia aplicar isso na vida das pessoas. Presta atenção. Isso é um fato e uma verdade. Cuidado, que a ansiedade não se brinca. Por trás de tudo isso, existe uma força maligna querendo te destruir. Porque, como eu falei aqui, a ansiedade destrutura você emocional, física e espiritualmente. E graças a Deus, essa jovem entendeu, continuou vendo os cultos, foi liberta, foi restaurada, sua saúde voltou ao normal. O psiquiatra dispensou, porque não precisava mais a medicação que ela tomava, que ela entrou no estado de depressão. E sem contar outra coisa, ela voltou a trabalhar. Quando eu vi ela novamente, já estava trabalhando, ela estava numa felicidade só, que ninguém segurava, de tanta alegria que ela tinha na vida, no coração, na alma e com o seu futuro. Ela ficou numa igreja próxima à casa dela. Mas a mãe dela era daqui, trouxe ela para cá. E eu soube, a última vez que eu soube dela, ela estava firme na igreja. Em outra igreja onde ela mora. Então presta atenção. Por que eu digo em outra igreja? Porque, gente, é aqui que nós ouvimos da ajuda do alto. É aqui que nós ouvimos, entendemos, aprendemos e recebemos a ajuda do alto. A autoajuda é muito bom, mas quem traz a cura, a libertação, a restauração, só a ajuda do alto. Ninguém pode descartar o profissional da medicina, da psicologia, não pode. Mas saiba que a tua cura, eles são autoajuda, mas a tua cura vem da ajuda do alto. Então, a ansiedade, gente, ela é prejudicial, leva à morte pela asfixia da alma. E isto é uma verdade. Olha que diz o versículo 27 ainda de Mateus 6. Versículo 27 diz o seguinte, vamos ler aqui.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Gente, um côvado equivale a 45 centímetros. 30 centímetros é mais ou menos isso. Então, 40 centímetros é mais ou menos isso. Então, ele está dizendo o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros do futuro, do seu futuro? Ninguém! O futuro não te pertence. Viva o presente na vida daquele que prepara o futuro e você será bem-sucedido. Está aí, gente, o antídoto. Só ele pode aplicar em nós. Quando nós primeiro entendemos, através do diagnóstico, que estamos ansiosos, e que depois disso nós vamos procurar quem? O médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras. Ele sim. Aí você busca a autoajuda e através da autoajuda vem a ajuda do alto e Deus libera a cura através do antídoto que fulmina o vírus da ansiedade. Então, voltando ainda aqui na palavra diante do que a gente leu nesse versículo 27. O que é que a gente vê aqui? A ansiedade, gente, é um sentimento inútil. Você sabia disso? Ele não tem nenhuma utilidade para você. Ele é totalmente inútil. Se não fosse, Deus não ia deixar na sua palavra que nós não podemos, não devemos andar ansioso por coisa alguma. É inútil. Então, a ansiedade é um sentimento inútil que não acrescenta 46, na verdade, centímetros do curso da sua vida em nada. Ninguém aqui tem o poder de administrar nem um palmo do seu futuro. Quanto mais 45 centímetros, que dá quase 3 palmos. A gente precisa entender uma coisa, que a primeira coisa para você receber esse antídoto, está lá em Lamentações, não vai estar aqui na tela não, mas em Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Gente, se a ansiedade, ela entrou pelos seus sentimentos, então encha a tua mente daquilo que pode te trazer esperança. O que é que pode te trazer esperança? Aquele que te criou com um propósito de adorar, desfrutá-lo para toda a eternidade. Ele tem milhares e milhares de promessas para você desfrutar. Você está sendo roubado pelos seus sentimentos. Então traga à memória a palavra de Deus, as promessas de Deus. Traga à memória. Quando você traz, a primeira coisa que você enche, que é o maior campo de batalha, a sua mente, a primeira coisa que vai ser dissipado dos seus sentimentos é a ansiedade. Porque o seu pensamento não está mais na ansiedade a respeito do futuro ou de acontecimentos. A sua mente, os seus pensamentos, ele está sendo levado a aquilo que pode lhe trazer esperança. Seus sentimentos já começam a mudar por aí. Só Deus é que verdadeiramente pode agir de forma plena, completa e eterna em nossas vidas. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a ansiedade, ela tem a capacidade de aumentar o problema. Sabia? A ansiedade, ela tem uma capacidade de aumentar o problema. O problema, às vezes, é desse tamanho. Mas a ansiedade leva ele a virar um gigante. Não é? A ansiedade, ela tem a capacidade também de diminuir nossa capacidade de enfrentar o problema e lutar para sairmos vitoriosos. Quando Jesus deixou uma promessa, que quando nós confiamos nele e buscamos nele o renovo, a força, então nós somos muito mais que vencedor, por meio dele, diante de qualquer situação, diante de qualquer gigante que seja. Mas o problema é que a ansiedade não tem nem tamanho ela tem, mas você deixou ela crescer e virar um gigante dentro de você. Então, ela tem essa capacidade, gente, de aumentar o nosso problema e tem a capacidade de diminuir, diminuir nossa capacidade de enfrentar o problema e lutar para vencermos. Quer ver? Eu tenho um exemplo aqui, que eu coloquei aqui para eu não esquecer, o exemplo de Golias, não é? Golias, o exército de Israel e Davi, 3 pontos aqui, que existia um problema muito sério. O exército do povo de Deus, o exército de Israel, da nação de Israel. Israel simboliza você, então você é um soldado do exército de Deus. Então, o exército, não é, de Israel,
que tinha vencido muitas vezes batalhas e mais batalhas com os filisteus. Um dia, o inimigo pegou eles numa situação e descobriu onde era a fraqueza deles. E o inimigo pega um soldado mais forte, com mais agilidade de guerra, com mais experiência de guerra, que nunca perdeu uma batalha, esse soldado. Ele tinha uns 3 metros de altura. Só a sua armadura chamava a atenção de longe. Não é? Para você ter uma ideia, a lança dele era tão pesada que um homem só não conseguia levar. Imagina o tamanho e a força desse homem. E aí, o exército do povo de Deus já tinha se preparado, porque quando nós estamos firmes no Senhor, nós estamos sempre nos preparando diante do levante do inimigo contra as nossas vidas. E aí, o que ele faz? Ele apresenta o inimigo e se mostra mais poderoso do que aquele exército. Ele individualiza, ele não pega o exército, ele pega o exército todo, mas ele lança uma palavra para individualizar cada um dos soldados, ao ponto de dizer, se vocês podem, trazendo dúvida a respeito de quem é você, do que você pode e de quem é você. Ele diz assim, vem lutar comigo. Agora, eu vou fazer um desafio. Se você vir contra mim e me vencer, aí sim, eu vou ser seu escravo. Mas se eu vencer, vocês serão nosso escravo. Gente, a ansiedade nos escraviza quando Cristo já nos libertou. E se Ele te libertou, verdadeiramente você já é livre. Saia dessa prisão, desse vírus da ansiedade. Aleluia. Glória a Deus, gente. Outra coisa. A gente observa mais uma coisa aqui. Que Golias, ele faz essa ameaça. E passou 40 dias ameaçando o povo de Israel. 40 dias o povo lá sendo ameaçado. Gente, era 2 vezes por dia. Significa 80 ameaças em 40 dias. 80 ameaças. Olha, se tem uma coisa que o diabo faz com muita qualidade, o espírito opressor é o quê? Acusação. É desafios, não é? E ele desafiou, e ele chegava a ponto de dizer, cadê seus molenga, na minha palavra? Seus molengas, vocês vão decidir o quê? Entendeu? O povo, o exército todo, começando do rei Saul, todos já estavam desfalecidos. O vírus da ansiedade já tinha tomado todo o seu corpo físico, emocional e espiritual. O rei chegou ao ponto de oferecer a metade da sua fortuna e uma das filhas como herdeiro daquele que ganhasse, que lutasse e vencesse ele. Mas nenhum foi, porque se o líder estava daquele jeito e contaminou todos os outros, observe que o exército todo estava assim. E aí de repente chega quem? Chega um menino, um adolescente chamado Davi. Um adolescente que não tinha sido infectado com o vírus da ansiedade. E quando ele vê aquele gigante, gente, eu vou dizer uma coisa. Ele viu um incircunciso filisteu desafiando o exército de Deus. Ele não viu outra coisa. Quando nós sabemos quem somos em Deus, e o que temos de Deus, e que podemos de Deus, a ansiedade ela pode até chegar, mas tem que bater de retirada. Por quê? E a gente sabe que Davi venceu aquela guerra. Davi venceu literalmente. Davi venceu. Davi olhou para aquele gigante. E a primeira coisa que Davi fez, ele ficou irado. Uma ira que não pecou, porque era uma ira santa. Quem é esse inimigo filisteu? Quem é esse espírito maligno? Quem é esse espírito opressor? Diante da circunstância da vida, tentando me levar a parar de lutar. Ei! Se você está vivo ainda, preste atenção que eu vou lhe dizer. É porque Deus ainda não terminou de escrever a tua história. Ele tem coisa grande para você lá na frente. Lute, lute. Lute. E o segredo é esse. Você não vai lutar com a sua força, porque talvez você está desfalecido. Mas vai na força do Senhor. Porque você receberá revestimento de poder. E o poder vem do alto. E é esse poder que libera o antídoto
para fulminar o vírus da ansiedade. Igreja, não se entregue a nada que tente roubar a tua paz, a tua alegria e o desejo de viver. Porque Deus tem vida abundante para você. Preste atenção. Quando a gente entende isso, a gente vai entender mais uma coisa. Preste atenção. A gente vai entender que Davi fez uma coisa. Quer ver? Olha as últimas palavras de Davi, do versículo 26, lá no finalzinho do versículo 26, a parte C. Olha quando ele viu o opressor lá. Olha o que ele disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Gente, para afrontar o exército do Deus vivo. Eu fico imaginando assim, sabe? Quem é esse incircunciso filisteu? É dessa forma que você tem que olhar para a ansiedade. Porque você tem na sua frente o antídoto. Você tem em suas mãos o antídoto. Você tem Deus do teu lado que tem a vacina. Veja só. Olha o que Davi disse aqui. A gente observa que Davi, gente, quando eu falei aqui que a ansiedade leva, na verdade, a ansiedade leva você a olhar para o problema e ver ele como um gigante. É isso que a ansiedade faz, não é? E o pior, além dele levar você a ver o problema como um gigante, ele ainda tira a sua visão da solução do problema. A ansiedade tira de você, rouba de você um posicionamento em busca da solução, porque para Deus não tem problema sem solução. Para Deus tudo é possível. Para quem? Para aquele que crê nele. Você só precisa se levantar hoje. Você só precisa continuar lutando. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Olha ainda 1 Samuel 17, versículo 32. Ele agora vai fazer o quê? Primeiro, para ele agora lutar com aquele inimigo, ele faz uma coisa. Ele tinha que ter a autorização do rei. O rei era o primeiro que frouxou, se entregou. E ele vai lá para o rei e chega lá no rei e diz o seguinte. Bota aí no versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aí ele diz: teu servo irá à peleja contra o filisteu. Gente, se você ler o restante, eu não vou colocar aí. Mas Saul tenta impedir. Porque quem está desanimado, quem vive ansioso, ele vai tentar e vai atingir e vai contagiar outros que estiver perto dele. Ei, se você está perto de alguém que está contaminado por esse vírus, se posiciona como Davi. Ei, vou interceder por ti, vou estar na brecha diante de Deus, porque eu sei que Ele tem a solução. Você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar. E o meu dever, e o dever dos conselheiros, é se posicionar para ajudar aqueles que precisam. Eu estou aqui, gente. Passo por situações, estou vivendo junto com vocês a pandemia. A ansiedade já tentou várias vezes bater na minha porta, até eu abrir e sentir a presença maligna. Ei, mas eu não deixei entrar. No nome do Senhor eu bati a porta e continuei lutando, porque no Senhor eu tenho uma vitória. No Senhor você tem a vitória. Então preste atenção. Você precisa entender uma coisa para se posicionar. Você tem que entender quem você é em Deus. Gente, você não é fraco não. Você é filho do Deus, do Todo-Poderoso, o dono do mundo. Você, quem é você? Você precisa entender. Sabe quem é você? Filho do Altíssimo. Você é um eleito de Deus. Você é nação exclusiva. Você é um povo de propriedade do Todo-Poderoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Ei, você é herdeiro das promessas que Ele deixou, e Ele é fiel para cumprir na tua vida. Sabe quem é você em Deus? Gente, o diabo quer roubar a tua identidade. Você é isso e muito mais quando conhece toda a Bíblia. Você precisa também o que você tem em Deus. Gente, todo o poder no céu, na terra, no reino espiritual, no reino, foi dado a Cristo. E Cristo disse: em meu nome tu farás maiores milagres do que eu fiz. Em meu nome eu endosso esse poder.
a ti. É no nome do Senhor que eu vou. É no nome do Senhor que eu já venci. É no nome do Senhor que o inimigo vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu me sinto igual a Davi. Eu acho que Davi não era meu tamanho, eu acho que ele era maiorzinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu vou no nome do Senhor, eu olho para o inimigo assim, ó. Sabe por quê? Porque eu foco o inimigo sobre a ótica de Deus. Eu não estou mandando você dizer que não existe. Você, não, então eu vou viver como se não existisse inimigo. Ele existe. Mas se você está revestido no poder de Deus, o inimigo não poderá fazer nada se o teu Deus não permitir. Porque Ele ainda está no controle. É Deus que está na cabine do comando do universo. O inimigo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E quem é esse Deus? É o teu papai. É o papai do céu. É aquele que cuida dos seus filhinhos. Mesmo que o pai da terra te deixou traumas, feridas. Ei, o teu papai do céu diz: eu tenho um bálsamo de cura, de refrigério, de restauração. Eu tenho as promessas. Você é herdeiro delas. Gente, você sabe quem você é então. Você sabe o que você pode. Você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que você pode? Você pode passar pela crise. Você pode ter vitória. Pode. Eu posso passar pela crise naquele que me fortalece. Porque quando a crise chega, o meu Deus me fortalece, me reveste do seu poder, me traz ânimo, me coloca de pé e diz: vai nessa tua força. Aleluia. Outra coisa. Então você sabe quem você é, você sabe o que você tem, não é? Agora, você sabe o que você pode? Gente, é isso que o inimigo não quer. Por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Não quer que você venha para a igreja para aprender mais. O inimigo quer isso. Então, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Jesus naquela cruz venceu o diabo, a maldição. Venceu as doenças, venceu a morte, para dizer para você que nele você é mais, muito mais que vitorioso. Aleluia. Olha o que diz ainda aqui. Olha como Davi enfrentou o inimigo e venceu, que a gente conhece a história de Davi. Olha o versículo 45, vamos ver. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Aí ele diz: eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Sabe por que o inimigo tenta afrontar cada um de vocês? Porque ele não pode afrontar a Deus. Mas como você é a imagem e semelhança de Deus, aí ele tenta afrontar você. Ei, você é a imagem e semelhança de Deus. Tem a promessa de Deus. Sabe quem você é em Deus. Sabe o que você pode em Deus. Vai nessa tua força. Porque você já recebeu hoje, agora, começou a receber a primeira dose do antídoto contra a ansiedade. Esse é o antídoto. Traga à memória a palavra, traga à memória o que você pode, quem você é em Deus, traga à memória as promessas de Deus, assim como Deus foi com Davi. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele operou lá no passado, Ele está dizendo: eu estou presente, vou operar aqui na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. É esse antídoto, traga a memória, todas essas palavras, porque é elas que te traz esperança para o futuro. Ei, futuro, você não vai mais trazer ansiedade, porque o futuro eu já entreguei na mão do meu Deus. Ei, futuro, ei, problema, ei, crise, tu podes vir para mim, diante de qualquer situação, com doença, com perca, com prejuízo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. O diabo não pode ir contra Deus, quer derrubar você, porque você tem a imagem e semelhança do teu Deus. Sabia que quando o crente se entrega
a uma ansiedade, se prostra diante dela, ele simplesmente está se entregando na mão do espírito opressor. E esse espírito opressor, ele vai exercer a sua função de matar, roubar e destruir você. Isso é sério. Agora, dentro desse versículo que Davi chega e diz para o inimigo, e você tem que dizer assim, não aceite não, gente. Ei, mesmo que você já perdeu tudo, falando de coisas materiais, dentro dessa pandemia. Ei, o nosso Deus é um Deus da restituição. Ele é o Deus da restituição. O que você tem que fazer? Lutar no nome do Senhor. Olha só. Veja uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês. Vocês não podem esquecer que Deus está no controle. Quem está no controle não é o inimigo, que ele não pode fazer nada por conta própria. Quem está no controle de toda a criação é aquele que criou, é o teu Deus. Olha outra coisa. Se Deus está no controle, não é? Ele está no controle do agora. Deus está no controle do agora, não é? Deus está no controle do hoje. E Deus está no controle do amanhã. Para que eu andar ansioso? Se o meu Deus está no controle do agora, do hoje e do amanhã. Eu entrego tudo a Ele, descanso nele, espero nele, confio nele e vou ver o poder e a manifestação das suas promessas, do seu milagre. É isso, gente. É isso. Então, você precisa conhecer a Bíblia, observar a Bíblia, cumprir os princípios bíblicos, para usufruir de todas as promessas que está escrito na Bíblia. Essa coisa aí, essa parte aqui, você pode fazer. E se você pode estar fazendo, descansa o teu coração, porque o que você não pode, o teu Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Eu ainda estou terminando para dizer mais uma coisa aqui. Né? Que a ansiedade, ela tira seus olhos da solução e leva você a focar somente as dificuldades. Olha, a ansiedade já levou você a isso. Sabe por que você está assistindo essa palavra? Porque hoje, esse quadro vai mudar. Hoje, Deus está mudando a tua história, escrevendo uma nova história. Ei, não conseguia mais estar preocupado com a ansiedade, por causa da ansiedade, estava te levando por causa do futuro. Ei, descansa o teu coração. É Deus que está preparando o futuro para você. Então, agora, qual é a vacina? A vacina eu já estou mostrando aqui passo a passo. Agora eu vou mostrar aqui de forma mais profunda qual é a vacina para a ansiedade. Filipenses 4:6. Vamos lá. Vamos ler aqui Filipenses, veja aqui na tela ao lado. Nós temos aqui Filipenses 4:6 até o versículo 7. Diz o seguinte: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente. Gente, é muito profundo isso aqui. Isso aqui é uma ordem de Deus. Ordem de Deus é mandamento. Você está desobedecendo a ordem de Deus? Você pode morrer, viu? Você pode morrer. Porque o homem que está separado de Deus está arriscado a morrer qualquer hora. Volte para Deus. Mas volte de forma completa. Não é ser um frequentador de igreja. Não é ter um nome num hall de membro de uma igreja. Mas é voltar para Deus. Como um adorador que o adora em espírito e em verdade. Então, a gente observa esse versículo aqui, gente. Muito claro, muito claro. Que esse versículo, ele está dizendo o seguinte: que você não deve, é uma ordem, não andeis ansioso por coisa alguma. Quando você está ansioso, preste atenção, você nem percebe, mas você deixou de ter fé. Porque você deixou a ansiedade você deixou a ansiedade roubar a tua fé. Então, quando você vive ansioso, então você está trocando a sua fé, não é? Pela ansiedade. Isso é sério. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E ele diz assim, ó, em tudo, é qualquer situação. Porque talvez você está vendo um gigante muito grande, mas foi a ansiedade que te levou a olhar para isso. Mas se você olhar acima dos ombros do gigante, você vai ver que grande é o teu Deus. Então, preste atenção. Ele diz, você deve chegar diante de Deus com as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. O que é que a gente vê aqui? Petições é chegar diante de Deus, daquele que tem a vacina, daquele que pode aplicar a vacina, daquele que essa vacina, ela tem resultados eficazes. Gente, a vacina do Covid-19 é uma experiência, não é? Mas a vacina contra a ansiedade que Deus nos dá, ela é eficaz. Ela é eficaz. É eficaz. Então preste atenção. Petições, a gente chega até diante de Deus. Orações, nós apresentamos a nossa causa a Deus. E súplicas, nós estamos insistindo, crendo no agir de Deus, não ia insistir. Súplicas é insistir. Deus, eu não tenho mais para orar, eu vou gemer. Deus ouve o teu gemido, Ele sabe o que tu está sentindo, Ele conhece a tua dor, Ele tem a solução, e Ele hoje quer liberar sobre a tua vida. Então vamos lá. Mateus 6,31, para a gente correr agora, porque o tempo voou. Diz assim Mateus 6,31. 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentis é que se preocupa com todas essas coisas. Pois o nosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas essas coisas. Então o que você deve fazer? Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Por aquele que conhece a tua dor, o teu problema, a tua necessidade e tem poder para supri-la. É esse Deus que eu estou falando. Ele é o antídoto. Ele é o antídoto. Tome todo dia doses da palavra. Porque Deus tem poder para liberar. E esse poder vem misturado e temperado com milagres, prodígios, com aquilo que você não pode fazer. Ele vem e faz. Quando a gente entende isso, a gente vai entender, nesse versículo aqui, que ele diz que nós não devemos ficar inquietos, quer dizer, ansiosos. Não é? Ele com que a gente, o que é que eu vou comer no futuro, o que é que eu vou vestir, como é que vai ficar a minha situação, e a casa própria, se não tem, como é que eu vou pagar aluguel? Deus conhece a tua necessidade, ou não? Conhece? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Presta atenção, ele termina dizendo assim, porque os gentis que procuram todas essas coisas. Quem é os gentis, gente? Os gentis são pessoas que não creem em Deus, são incrédulos, são pessoas que vivem na prática do pecado e não querem se submeter a Deus. Você não é gentil. Todavia, se tem alguém me ouvindo que é gentil, você pode ser, a partir de hoje, deixa de ser. Se você reconhecer Jesus como único Deus, Senhor e Salvador na tua vida, você passa a ser o quê? Povo de Israel, o Israel de Deus. Então preste atenção aqui. Quando eu li esse versículo aqui, eu queria dizer para vocês que precisamos, gente, entender que são os gentis que se preocupam, que vivem ansiosos e morrem pela ansiedade. Você não é gentil. Significa que o sinônimo de ansiedade é incredulidade. Os gentis são incrédulos. O sinônimo de ansiedade é incredulidade. E a incredulidade impede o agir, o milagre, o poder, a solução sobre a sua vida. A incredulidade. Creia em Deus. Creia em Deus. Então vamos lá. A ansiedade, gente, é duvidar que Deus é suficiente, bom, e que Ele cuida de nós. Sabia que a ansiedade é isso? Você está dizendo sim, você está ansioso. Deus é insuficiente, Deus não é bom, Ele não cuida de mim, Ele me esqueceu, Ele me desprezou. Foi Ele que fez isso, e às vezes está culpando a Deus pela ansiedade, pelo problema. Descubra se o seu problema não começou com ansiedade, porque tem solução e é hoje que Deus está liberando. Preste atenção aqui.
Ansiedade é tirar os olhos de Deus e olhar para as nossas impotências e incapacidades. Você sabia que a ansiedade tem o poder de fazer isso? Tira o foco de Deus, daquele que tem a solução, e coloca o foco num problema sem solução. Isso é ansiedade. Entendeu? Essa é a pior doença que tem. Covid-19, chega nem perto. E o mundo, a população mundial está morrendo por causa desse vírus. Quando Deus dá de graça, a vacina. E na hora que você quiser tomar, se prostre, se humilhe, se posicione. Porque é agora que Deus está liberando uma dose sobre a sua vida. Então, ansiedade, gente, é exatamente isso. A oração, ela é o antídoto para a ansiedade. Por isso que ele manda, troque a ansiedade pela oração, pela súplica e ações de graça. Está aí. Quando você vive uma vida de oração, de súplica e ações de graça, já foi ansiedade. Tchau, ansiedade. Tchau. Tchau, sentimentos que destrói, que mata, que rouba a sua alegria. Tchau, ladrão, que mata, rouba e destrói. Olha, eu estou terminando aqui para dizer mais uma coisa. Que se oração é um antídoto para a ansiedade, eu vou dar um exemplo bem rápido, somente lendo 2 versículos, 2 Reis 6, 15 a 17. Diz assim, olha aqui a tela ao lado, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor! Ele fala: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, essa passagem, a gente sabe qual é, né? Quando um inimigo, uma tropa se levantou para pegar Eliseu e o moço dele. E quando o moço se acorda, gente, imagina uma pessoa se acordar ansioso. Olha, a pior coisa que tem é você se acordar e começar a se preocupar, se arrumar, trabalho, como é que vai ser o dia. Você vai trabalhar, vai se cansar e não vai ter um bom progresso. Mas quando você acorda e se coloca na presença de Deus e busca a Deus, gente, você vai fazer tudo o que tinha que fazer naquele dia e já vai sobrar tempo para você continuar adorando a Deus. Sabia disso? E vai resolver mais coisas do que você queria. E ainda vai sobrar tempo. O moço se acorda de manhã ansioso e já olha aquela situação. E ele clama: ai, meu Deus! Ai, olha, profeta! Não tem mais saída para a gente está cercado pelo exército do inimigo. Eliseu não estava. Sabe por quê? Porque Eliseu estava na presença do Todo-Poderoso. É quando nós estamos na presença do Todo-Poderoso, pelas orações, súplicas e ações de graças, Deus abre a nossa visão, acalma a nossa alma e te diz: filho, tu estás vendo o que mesmo? Aí ele olha e diz: eu só consigo ver, Senhor, um exército de anjos com espada de fogo na mão, lutando a meu favor. Aí ele não conseguia ver, mesmo que ele disse: calma, calma, moço, maior que está conosco. Por quê? Porque se Deus está contigo, tu és maioria nele. Não é o problema mundial ou individual, familiar. E aí, calma, calma, moço. E ele nada, ele continuou. Aí ele só teve um jeito. Orou. Para Deus liberar o antídoto para o moço. Eu vou orar agora. Eu vou orar para Deus liberar o antídoto sobre a tua vida. E ele orou e Deus, abre os olhos dele, porque essa ansiedade tomou conta. Ele só consegue focar o exército inimigo, o problema. Ei, Senhor, ele só consegue. Deus, ele não está focando no que eu estou focando, porque eu estou olhando no Senhor. Ele não consegue olhar para o Senhor. Por favor, meu Deus, abre a visão dele. Aí Deus leva. Por isso que é bom interceder um pelo outro. Por isso que é bom estar na igreja e receber as orações do povo de Deus. Tem gente que está ansioso, angustiado, já tentou o suicídio, mas mesmo assim não quer a oração dos crentes. Sabe por quê? Porque o inimigo fechou a visão dele. Mesmo que eu diga: ei, a solução vem de Deus pela oração, súplica e ações de graças. É liberado o antídoto, a cura e o milagre sobre a tua vida. Aí ele não quer. Aí a gente ora. Eu já estou orando por muita gente, hein?
que está vivendo a vida assim. Inclusive, dentro da minha casa, porque a gente tem que viver de forma preventiva. Porque a gente pode ser atacado a qualquer hora. Quando a gente está preventivo, a situação é atacada, a gente na hora já está vendo tudo. Foi o que aconteceu com Elias. Aí Deus vai e abre, tira o moço do foco. Tira o foco dele, do problema, do gigante. E aí leva o foco dele para quem? Para aquele, quando ele entende que ele é a maioria. Que ele pode todas as coisas nele. E nele ele é mais que vencedor. Aí ele descansa o coração. Eu vou orar para que Deus entre agora com providência na tua vida. Eu vou orar para que Deus entre agora com providência na tua casa que está me assistindo. Está ouvindo? Ei, mesmo que você não quis que ninguém fosse até aí, eu estou aqui para dizer para você que quando Deus tem um plano e um projeto na tua vida, Ele é fiel, vai cumprir a promessa que fez. Olha, Deus está mandando para alguns dizer, volta logo, volta para o Senhor, porque Ele tem algo grande para te dar. E uma promessa que Ele te fez, está de pé, Ele quer cumprir. Ele não esqueceu não, você pode ter esquecido daquela promessa que Ele fez, ó, quando você vinha à igreja. Ele não esqueceu, só depende de você usufruir e desfrutar dessa promessa. Agora preste atenção, a gente observa o que aqui, gente? A gente observa que devemos primeiro reconhecer Jesus. Aqui está o antídoto, hein? Reconhecer Jesus como o único Senhor da sua vida. Ele é a própria vacina, Ele é o próprio antídoto. Então reconheça isso. Segundo, viva para o louvor da glória dEle. Outro ponto que você não pode esquecer. Viva uma vida que agrade a Deus. Agrada-te do Senhor. Salmo, diz assim o Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Olha só. Olha o que diz aqui ainda, que eu coloquei aqui. Viva uma vida de louvor com ações de graças. E o último versículo para finalizar, voltando para Mateus capítulo 6, onde a gente começou, o versículo 33 diz assim, ó mais o posicionamento para receber o antídoto, tá? Diz assim aqui de lado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Por Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus é prioridade na sua vida? É o que Ele está dizendo. O que é prioridade na sua vida? É as coisas dessa terra? Ei! A Bíblia diz que o ladrão rouba, o ferrugem corrói, o inimigo destrói. Tudo isso vai passar. Quando você busca Deus em primeiro lugar e tem Deus como prioridade na sua vida, Ele conhece a tua necessidade terrena. E já preparou o melhor dele para a eternidade para você. É bom, não é, gente? E você está resistindo. Isso aí é uma ação maligna. É um espírito opressor que não quer que você receba Jesus e volte à comunhão com Ele. Porque a Bíblia diz que para a gente resistir o inimigo, só tem uma forma. Se relacionando bem com Deus. Porque quando você se relaciona bem com Deus, o inimigo é obrigado a fugir. O problema é obrigado a desaparecer. Por causa da presença gloriosa de Deus na tua vida. Então a coisa mais importante para você deve ser o seu relacionamento com Deus. E a gente precisa entender que nós só podemos vencer a ansiedade desta forma. Reconhecendo Deus como um pai, não é? Que se compadece dos seus filhos. Se você sabe quem você é em Deus, então você é filho e herdeiro das promessas dEle. Ele se compadece de você. Porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Preste atenção, gente. Nós precisamos reconhecer Deus como um pai. Nós precisamos entregar a Ele não apenas toda a sua vida, mas entrega a Ele o teu futuro. Porque se tu entregar o teu futuro nas mãos de Deus, ninguém pode te dar um futuro melhor do que Ele. Você pode trabalhar, você pode ser até um milionário hoje, mas está arriscado a perder tudo amanhã. E você pode até continuar rico, mas de entrar numa depressão e tirar a sua própria vida. Você pode até ser milionário, mas não, com esse dinheiro todo, não compra meio metro de um terreno lá no céu. Nem pode comprar a tua saúde, nem pode comprar a tua paz, nem pode comprar as tuas realizações. Porque Deus nos criou
e para sermos totalmente realizados, só tem uma forma. É ter Ele como único e suficiente Deus e Salvador da nossa vida. Porque Ele que nos criou. O pecado nos afastou dele e deixou um vácuo, um vazio, que tem um formato de Deus. Quando você tem relacionamento, volta para Ele. Esse vácuo, esse vazio é preenchido, porque Ele tem um formato daquele que te criou. E aí você vai ser completo e realizado nele. Olha só. Você precisa entregar tudo a Ele. Você precisa entregar o seu futuro a Ele, não é? Você precisa trazer à sua memória o que pode lhe dar esperança. Você precisa confiar, crer, descansar, esperar somente nele. É isso, gente. Está aqui. Hoje eu trouxe um antídoto. Quem quiser tomar, é de graça. Jesus já conquistou esse antídoto lá na cruz, para dizer que somos mais que vitoriosos pela vitória que Ele nos deu lá na cruz. Olha só. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar sobre Ele o quê? Toda a minha ansiedade. Por quê, pastor? Porque Ele tem cuidado de mim. Isso é palavras dele, do próprio Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Agora, nós vamos receber uma dose maior agora. Vocês já receberam uma dose. Essa dose precisa ser contínua, mas nós vamos receber uma dose maior pela oração. Porque tudo que vocês ouviram, através da oração que vocês vão fazer, o que vocês ouviram, a fé que você vai entrar na presença de Deus pela oração, não vai ser como você chegou aqui, entrou, como você está em casa me assistindo. Você não tinha nem força para orar, agora sim você entendeu. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E a fé aumentou no teu coração. Você agora vai orar, como nunca orou antes. Então eu queria que você entrasse agora nos atos do Senhor. Comece orando, individualmente. Comece orando. Que eu vou continuar orando por vocês. Comece orando você. Se entregue agora. Se entregue de forma plena e completa. Deus amado, a tua igreja entendeu a respeito do antídoto contra o vírus da ansiedade. A igreja já recebeu uma dose, Senhor, ao ouvir esta mensagem. Agora a igreja, Senhor, quer receber uma dose maior pela oração, porque do trono do Senhor vai ser liberado poder, 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 para anular, para desconectar o vírus, anulá-lo e destruí-lo, que está corroendo os teus sentimentos através da ansiedade. Ó Deus amado, toma a tua igreja agora nas tuas mãos. Senhor, tem pessoas aqui que já entendeu em casa que elas precisam te receber como único Senhor e Salvador, porque a tua palavra já está escrito. Se a gente receber o Senhor confessando com a boca, crendo no coração, a gente já recebe o poder do antídoto, que é Jesus morando em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Deus amado, eu quero apresentar a tua igreja que já recebeu a primeira dose. Agora, Deus, essa outra dose, porque essa dose que eu apliquei, ela veio da autoajuda, explicando que a dose maior vem do alto, da ajuda do alto, vem do teu trono, vem das tuas mãos, vem do teu agir, vem do teu sobrenatural. Libera, Deus. Libera, Deus, eu clamo. Libera, Deus, eu suplico. Libera, Deus, o teu poder nesta noite. Aqueles que não estavam mais conseguindo dormir, crê, crê. Deus está invadindo a tua vida agora. Deus está invadindo a tua casa. Deus está invadindo você que está ouvindo esta oração e recebendo. Recebe o antídoto de Deus, porque aos seus, esse Deus dá enquanto dorme. Recebe a paz, recebe a cura, recebe a restauração, recebe o milagre da doença, da depressão, recebe o poder que te liberta do espírito da opressão, recebe a unção que te traz renovo, recebe a cura, em nome de Jesus. Deus toca no corpo que estava fragilizado, libera a cura agora.
Deus, toca na alma e renova na unção do sobrenatural do teu espírito. Deus amado, toca no espírito, trazendo uma libertação plena, completa, uma vida restaurada, uma vida conduzida no poder do teu espírito. Recebe em nome de Jesus. Recebe, porque Deus está liberando. Ei, Deus está liberando. É você que recebe pela fé. Se creres e receberes, verás o que Ele liberou agora no reino espiritual, porque a luta já foi travada no andar de cima. Ei! No andar de cima, espírito opressor foi amarrado, repreendido, destruído, expulso para onde Jesus Cristo já determinou que eles fossem. E sobre ti o Espírito de Deus já está reinando, te curando, te restaurando e liberando poder. O Senhor manda te dizer, se tu estás gastando tanta energia com as tuas preocupações e com as tuas ansiedades, ei, tu está jogando sua energia fora. Não jogue sua energia fora. Deus está mandando dizer para alguns aqui, cuida das coisas do Senhor, trabalha para o Senhor, porque Ele cuida das tuas, Ele está trabalhando ao teu favor. Gasta a tua energia cuidando das coisas de Deus, porque Deus cuidará das tuas coisas. Ele manda te dizer. Tu entendesses? Tu entendeu, crente? Tu entendeu? Irmão que não sai de casa. Tô fraco, Deus conhece, Deus sabe. Ei, cuidado, hein? Cuidado com a justificação. Mais de que tu conheces o teu Deus. Ei, tu não conheces nem teu coração, porque ele é enganoso, mas o Senhor conhece. Sabe o que Deus manda te dizer? Para alguns, não é para todos não, que tu entrou nesse estado do que tu estás, porque tu se afastaste do Senhor e tu sabe disso. Ei, tu se afastou por causa das pessoas, foi por causa da igreja. Tu não entendesse que a igreja é tu, e tu tem que olhar para o teu Deus que é perfeito. Então volta para esse Deus que é perfeito, porque o perfeito deles será liberado sobre a tua vida, e tu verás tudo se aperfeiçoando. O Senhor está neste lugar para te dizer, filho, Ele te ama, Ele cuida de ti. Ei, Ele nunca te esqueceu, foi tu que se afastasse dele. Ei, Ele está aqui para te dizer que hoje Ele liberou o teu milagre. Ô Espírito Santo, vai liberando fogo, Senhor, começando desse altar. Vai liberando fogo, Senhor Deus, e que esse fogo atinja a tua igreja. Igreja, Deus está te renovando de tal maneira que Ele está liberando ferramentas espirituais, dons espirituais, porque quando tu começar a botar a mão na massa para trabalhar para Ele, ei, tu vai ver o que Ele vai fazer. Ei, toma um passo de fé, começa, porque Deus vai terminar na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Ti, Jesus. Oh Deus, como eu sou dependente de Ti, como eu tenho sede e fome de Ti, Deus. Deus, leva a tua igreja a ter essa fome, ao ponto de se ter prazer de fazer jejum pela vontade da carne, para dizer para ela que quem comanda você é o Espírito de Deus que habita em você. Ei, Deus é contigo, Ele está aqui. Recebe a cura da alma, recebe a libertação do Espírito, recebe a tua saúde de volta, recebe a cura física, recebe o poder de Deus agora, recebe o manifestar da presença e do agir dele agora na tua vida, porque Ele está agindo, o homem de branco está aqui, Ele está rodeando você, Ele está andando nesse corredor, Ele está na tua casa. Se tem algum espírito opressor aqui, eu te ordeno, espírito opressor, você não tem mais direito de ficar nessa vida. Solte ela agora. Espírito opressor, te ordeno, em nome de Jesus,
solte, solte, solte agora. Você que está em casa, espírito maligno que tem escravizado essa pessoa, solte ela agora, em nome de Jesus. Recebe, recebe a tua cura, a tua restauração, recebe a tua libertação, recebe, porque o Senhor está liberando. Continue nesse espírito de adoração, de louvor, de oração. Continue. Pode louvar, minha irmã. Há um lugar de descanso em ti. Refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos
Glória ao Senhor. Aplaude a Ele, que é digno de honra, glória, louvor e adoração.